mesmo à distância, estar aí com os amigos de Manaus, né? Então, nós queremos dar as boas-vindas a todos os que já estão conectados e aos que irão chegar, para a gente iniciar o nosso Evangelho em Casa, né? Desta nossa casa, que sempre nos acolhe de maneira fraterna, que é a Casa do Caminho Simão Pedro. Então, vamos para iniciar o nosso trabalho. Nós vamos pedir que as pessoas se concentrem, fechem os olhos se assim desejarem, nos acompanhando nesta prece, pedindo o envolvimento do Mestre Jesus, que através de suas diversas parábolas, que nos ensinam tanto, que possamos ser envolvidos pela espiritualidade que coordena esse trabalho, nesta manhã de domingo, permitindo que possamos aqui trocarmos percepções, intuídos por ela e pelos ensinos de Jesus, na interpretação desta parábola tão interessante, que é a parábola dos talentos. Permita, mestre querido, que os teus prepostos, coordenadores aí no plano espiritual, deste trabalho estejam conosco ao longo de todo a nossa apresentação de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, hoje nós iremos tratar de mais uma das parábolas de Jesus, né? Nós estamos fazendo o Evangelho em Casa, no capítulo 16, não é? Cujo tema central, né, organizado por Kardec, que não se pode servir a Deus e a Mamon. Aqui uma alerta que a gente não pode ser escravo, né, do Mamon aqui representado pelos bens materiais, pelas posses, enfim. E hoje, especificamente, nós vamos trabalhar a sequência desses itens, né, que o Kardec foi organizando, analisando a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, ela está lá no livro de Mateus, né, do Evangelho de Jesus, por Mateus, no capítulo 25, nos versículos de 14 a 30. Tá? E aí nós vamos colocar um vídeo para vocês, como se é um ator, obviamente, como se Jesus estivesse nos falando dessa parábola, né, para que depois a gente faça análise. Então nós vamos pedir para o pessoal de apoio para disponibilizar aí para a gente. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles.
E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Bom, pessoal, a gente resolveu colocar esse vídeo, né, para nos chamar a atenção sobre o tema, né? Então, aqui a gente, sempre em todas as parábolas que Jesus nos trouxe, ele conta, né, uma história alegórica, que é o que as parábolas são devidamente. São histórias que nem sempre foram histórias, digamos, verdadeiras, mas contextualizadas para a época. Então, Jesus aqui coloca alguns personagens, né, nessa nossa parábola. E a gente vai iniciar com uma pergunta, identificando quem é quem nessa parábola. Nessa parábola nós temos um senhor que ia fazer uma viagem, né, como nos foi colocado ainda há pouco, e que, em função dessa viagem, ele tinha alguns servidores, ele selecionou esses 3 servidores, aqui representados, que são os segundos personagens, e entregou para eles uma quantidade referente ao que seria a moeda da época, né? E, nesse momento, ele distribuiu proporcionalmente, segundo a parábola nos diz, de acordo com as capacidades desses servos. Então, o primeiro personagem nosso é o Senhor. Quem seria o Senhor? No nosso contexto, que Jesus queria nos trazer, o Senhor seria Deus, representaria o Criador, a providência divina. E quem são os servos aqui colocados? São 3 servos que, pelo que a parábola nos coloca, com capacidades diferentes, né? Então, ele representa todos nós. Os servos está representando aqui na parábola de Jesus todos nós, os trabalhadores da vinha, né, do Cristo. E uma outra pergunta que a gente faz é o que seriam os talentos, que foi o que o Senhor distribuiu para depois fazer a viagem dele, que logo em seguida ele fez a viagem. Não é verdade? Pelo que a gente viu aí na parábola. O talento, na realidade, aqui ele está se referindo a uma referência de moeda da época que em Roma ele representava, né, em prata ou em ouro, né, um determinado peso. Na realidade,
o talento era uma referência de peso, dependendo de cada local. Em Roma, era em torno de 32 quilos de qualquer coisa, né? E no caso aqui, esses talentos de referência é como se fosse uma moeda, mas ela não é uma moeda propriamente. Então, quando ele distribui os talentos, esse talento tem uma referência também em relação às outras moedas, que eram mais conhecidas como referência na época, e cada talento representa cerca de 6 mil denários. Um denário, vocês lembram da outra parábola, né, quando o Cristo faz, ele é equivalente a mais ou menos um dia de trabalho de um homem. Então, um talento, né, que um dos servidores recebeu, não era um valor pequeno. Ele representava mais ou menos 6 mil dias de trabalho de um trabalhador. Isso aí, se a gente colocar que ele tem que ter um dia de descanso, daria aí aproximadamente 19 anos de trabalho. Então, era um valor significativo, né? Porque uma das perguntas que a gente coloca se isso na parábola de Jesus, ele precisava fazer essa referência, digamos, do recurso vigente na época. Mas, para a gente, os talentos, depois, ao longo do tempo, ele tem, simbolicamente, ele representa para a gente aqui os infinitos recursos que Deus, né, os recursos divinos, que Deus colocou à nossa disposição para que a gente, como objetivo, atinjamos o nosso progresso espiritual, não só nosso, como daqueles que nos cercam, da nossa comunidade, do nosso país, no caso do nosso país, né, das províncias lá na época. E, simbolicamente, é isso que o talento significa. E, com o tempo, ele virou como se fossem essas habilidades que nós temos para nos levarmos à frente, em termos de progressão. Não é? Então, visto inicialmente esses personagens, né, e o que representa cada um deles, a gente percebe na parábola 3 momentos. Não sei se vocês atentaram nisso, né? A primeira foi quando o Senhor foi partir e fez a distribuição dos talentos. Então, como Deus distribui as possibilidades para que a gente atinja o nosso progresso espiritual e ou daqueles que nos cercam, não é? Fazendo a distribuição dessas oportunidades. Deus nos dá tratamento igual na medida em que ele nos dá as mesmas oportunidades, né? Porque, em função de nós sermos espíritos diferentes, nós não somos iguais, nós somos distintos na nossa habilidade. Então, o próprio Senhor, ao distribuir os talentos, teve o cuidado de fazê-lo de acordo com o que, na avaliação do Senhor, né, tivesse mais ou menos capacidade, como nos diz, para cuidar daquele recurso. E Deus pediu, né, no caso aqui, o Senhor se ausentou em seguida. Aí viria o segundo momento. O segundo momento, na ausência do Senhor, cada um dos servidores ficou livre com a administração que eles pudessem fazer, não é, desses recursos, né? Então, é o momento da utilização dos talentos pelos servidores, é o segundo momento da nossa parábola. E após decorrido esse prazo, esse tempo, né, de utilização dos talentos, por eles, de acordo com as suas capacidades, de acordo com as suas possibilidades, eles veio, né, o terceiro momento da nossa parábola, que é no retorno do Senhor. Quando o Senhor retorna, ele veio fazer o que a gente pode dizer do aferimento, né, da verificação do resultado. Como é que cada um desses servidores utilizou aqueles recursos que foram colocados à disposição deles, né? E a primeira, tem algumas questões interessantes que a gente quer colocar para vocês, né? Primeira seria o seguinte: qual é desses personagens aí o principal da nossa parábola, na visão de vocês, né? Se a gente for refletir, qual é o que trouxe o mais, digamos assim, o principal é o que nos traz o maior aprendizado, né? Que está ligado ao quê? Ao terceiro servidor, que recebeu um talento. Porque vocês lembram, né, na hora da utilização do talento, o que aconteceu? O primeiro servidor, que recebeu 5 talentos, foi lá e dobrou esses 5 talentos, né? Através do trabalho, enfim. É como se ele pegasse o recurso que a providência divina ofertou a eles e bem utilizasse
multiplicando não só em seu benefício, mas de todos os outros. Porque o Senhor, ao partir, dá a entender para eles que eles teriam que cuidar da propriedade. E isso aí era uma propriedade do Senhor que estava à disposição deles, né? Em nenhum momento o Senhor disse que iria retornar, mas provavelmente ele iria retornar. Então, todos os servidores, de certa forma, tinham ciência disso. O segundo servidor, da mesma forma, tendo recebido um recurso um pouco mais reduzido em relação ao primeiro, também foi lá, fez a negociação e duplicou. E o terceiro, o que aconteceu? Com medo, com receio do Senhor, foi lá e enterrou. Então, esse é o personagem principal, que representa para a gente o quê? Os dois primeiros servos representariam para a gente, né, os que souberam utilizar, os que foram cuidadosos com os recursos fornecidos a eles como oportunidade, né, de demonstrar mais tarde para o Senhor. Da mesma forma, Deus, fazendo um paralelo com a gente agora, quando nos concede esses talentos, ele não está nos dando de graça, ele nos oferta a oportunidade. Claro que cada um de nós, a partir da administração do nosso livre-arbítrio, né, nós vamos melhor gerir ou pior gerir, ou gerir de forma não adequada, né, esse recurso. O terceiro servidor, o que ele fez? Como ele tinha muito receio do Senhor, como ele diz que ele ceifa onde não plantou, aqui o ceifa onde não plantou representaria para a gente a lei de causa e efeito, né? Que o efeito é por nossa conta, né? Mas a causa, quem analisa, é Deus, na questão da administração das causas, não nós. Nós, na administração de tudo que nós temos, sejam bens materiais, sejam talentos de ordem espiritual, nós temos uma concessão de Deus. Esses talentos são dele, como na nossa parábola aqui, os talentos, né, são do Senhor. A gente vai ter que prestar conta um dia. Uma outra coisa qual seria o significado, então, da viagem do Senhor e para onde é que ele foi? Então, o que o Senhor fez aqui representando para a gente Deus? Ele se ausenta, né, após distribuir essas oportunidades e dá possibilidade de cada um de nós administrando, né, aqueles recursos que ele colocou à nossa disposição para a nossa progressão, utilizando o nosso livre-arbítrio, conduzirmos de acordo com esta liberdade, né? Então, o Senhor retornou, no nosso contexto aqui, né, ele teria retornado para o plano espiritual, tá? Para os planos mais altos, e nos deixou, a providência divina nos deixa livre para nós atuarmos. E por quanto tempo ele ficou, né? Se a gente fizer essa pergunta, por quanto tempo o Senhor ficou? Ele saiu e ficou quanto tempo? Ele ficou um tempo para que a utilização dos talentos dos servidores se desse e depois retornou, né? Por quanto tempo ele ficou? Ficou pelo tempo, no nosso caso específico aqui, de uma reencarnação, né, desses servos, pelo tempo de encarnação dos servos, né? No caso nosso, de nós, né? Representaria para a gente aqui essa utilização dos talentos, o período da nossa encarnação. Então, a providência divina nos dá os recursos, nós temos a nossa reencarnação para fazer a utilização desses recursos, né? E depois nós vamos entrar numa terceira fase, né, que a gente já ventilou, que é o aferimento do resultado. Mas antes disso, a gente traz uma outra pergunta aqui. Não pareceu, quando a gente analisa, né, a parábola assim, friamente, que houve um privilégio, digamos? Por que houve uma distribuição diferente desses talentos para cada um dos servidores? Na própria parábola já diz, né, no início, que ele fez essa distribuição por causa da capacidade. Então, porque nenhum de nós, como a gente vai ver em itens mais à frente, na continuação desse capítulo, aqui não se pode servir a Deus e a Mamon, nós vamos verificar o seguinte, que nem todos nós estamos em condições de recebermos uma quantidade maior de recursos e saber bem administrar. Então, Deus, como é previdente, como ele conhece cada um de nós, ele distribui de acordo com as nossas possibilidades, com as nossas capacidades, como diz na nossa parábola, mas principalmente com a possibilidade do que nós vamos fazer. Então, claro que isso tudo está atrelado ao que a gente planeja no nosso momento de interstício, de reencarnações, dos momentos encarnatórios, para a nossa reencarnação.
Então, nós definimos lá algumas tarefas, a providência divina nos proporciona essas oportunidades, e aí nós viemos aqui para utilizar os talentos que ele nos concedeu nessa existência. Então, a motivação da diferença é porque as capacidades de cada um de nós ela é diferente, e dos servidores também, né? E o motivo, uma pergunta, né? Qual o motivo do medo do terceiro servo? Por que os outros dois foram servos que deram continuidade, aqui representados o quê? Por nós que somos, que temos oportunidade de sermos mais diligentes, mais cuidadosos na condução dos nossos talentos, e o terceiro servo, que é o servo que foi mais negligente, como ele diz, né? Ele diz que o servo é negligente e mau, ou seja, ele não cumpriu o que deveria ter sido pedido para ele, né? Então, nessa hora, o que levou, né, o terceiro servo a esconder o talento? O receio do Senhor. A gente precisa lembrar que os talentos, ou seja, essas oportunidades, elas não são nossas, elas estão emprestadas para a gente. Então, o que nós somos, seja recurso de ordem material, seja recurso, né, de ordem não material, que a providência divina nos proporciona, eles estão emprestados a nós, e nós devemos, na execução aqui da nossa encarnação, bem utilizá-los. Ele, como tinha receio, o que ele fez? Enterrou, né, o talento. Metaforicamente para a gente, é quando nós recebemos uma habilidade, qualquer que ela seja, um talento qualquer, pode ser o recurso financeiro, pode ser a inteligência, e nós malbaratamos, nós não utilizamos de forma adequada esses recursos. Muitas vezes, por negligência, por preguiça, por receio de se envolver, né? Por nos dar trabalho, por nós termos que abrir mão, né, de algumas coisas que nós consideramos prazerosas ainda para a gente, né? E em função dessas dificuldades nossas, é que nós nos desvirtuamos aqui na utilização dos talentos, ok? Mas uma outra pergunta que a gente faz sobre a parábola é o que motivou essa condenação, porque no final o que o Cristo faz? O que Jesus conta na parábola? Que o Senhor, ao fazer a aferição, né, dos resultados, verificou que o primeiro e o segundo tinham sido bons servos e que, por isso mesmo, ele daria mais oportunidades a ele. É como acontece com a gente, né? No nosso processo reencarnatório, a providência divina nos concede, né, recursos, nós administramos esses recursos e depois, ao desencarnar, fazemos a aferição do resultado lá no plano espiritual, que é o terceiro momento. Então, esse momento da aferição é o momento do nosso interstício entre encarnações, que a gente chama, quando a gente lá na erraticidade, vai avaliar como é que foi a nossa última encarnação, verificar o que nós tivemos de proposta, o que nós realizamos, o que nós não conseguimos realizar, tá? E fazer um replanejamento. Então, o que o Cristo nos coloca aqui é que o Senhor fez o seguinte: para o que foi negligente, que perdeu, portanto, a boa oportunidade de utilizar o recurso e de progredir em benefício dele, mesmo com recursos limitados, né? Porque aqui um parêntese rápido, muitos de nós reclamamos do recurso que nós recebemos. Eu chamo da síndrome do IC, né? E se eu tivesse mais dinheiro, eu ajudaria as instituições. E se eu tivesse mais recursos, eu faria isso. E se eu tivesse mais capacidade em termos de inteligência e de habilidade, eu faria isso, faria aquilo. O que nós temos que perguntar é o seguinte: quais são os talentos que estão à nossa disposição? E o que nós podemos fazer deles? E aqui a gente quer trazer um exemplo, rapidamente, de uma outra parábola de Jesus, do óbolo da viúva, não é? No óbolo da viúva, o que aconteceu? Jesus ficou na ala em que as mulheres distribuíam, né, as suas ofertas, observando o gasofilácio. Ele viu o seguinte, que as pessoas de mais posse chegavam lá e colocavam muitas moedas, né? E que a viúva, que é do óbolo da viúva, né, ela chegou lá e colocou 2 moedinhas do menor valor possível. E aí o Cristo diz que ela fez mais do que os demais. Por quê? Porque os demais estavam dando do que estava sobrando deles, como a gente. Muitos de nós pensam que, então, eu tenho um talento aqui à vontade, eu posso doar, mas eu preciso doar aqueles talentos que às vezes vão me fazer, entre aspas, né, no caso aqui do óbolo da viúva, vão fazer falta. Então, daquela viúva tinha muito mais valia
do que os que davam grande quantidade, porque os outros estavam dando da abundância dele. Ela estava dando do quê? Do que faltava para ela. Mas existe uma outra personagem, né, que é uma senhora que era mais pobre do que a viúva ainda, então ela não tinha nem as moedinhas para dar. Né? Então, veja, a viúva, né, era apesar de com pouco recurso, era uma boa administradora dos recursos dela, então, no nosso caso aqui, dos talentos. E a outra, como nem esse recurso financeiro tinha, o que ela fez? Ela tinha um talento da saúde, da disposição, e ela limpava o templo. Então, se a gente fosse analisar, o Cristo analisando, diria, né? Essa outra que limpa o templo tem mais valia ainda do que as outras duas. Então, nós não devemos nos excusar que não temos recursos, que não temos possibilidade de fazer utilização desse recurso em prol da gente e em prol do outro, que o Cristo faz um convite, o Senhor faz um convite, a gente estender, porque esses talentos são de Deus, e eu preciso multiplicá-los aqui, na verdade, aqui que se coloca, a multiplicação dos talentos, se eu dividir com os demais, procurando a verdadeira fraternidade, o verdadeiro auxílio. Aliás, a gente vinha vendo outro dia o seguinte, que sem a fraternidade, né, lá no livro Nosso Lar, num dos capítulos, é citado que sem a fraternidade não adianta fazer só a parte assistencial. É preciso a gente ter amor, é preciso a gente ter fraternidade. Então, nesse exemplo que a gente trouxe aqui, a mulher tinha um amor, né, para dar através do trabalho dela de limpeza ali. Né? Bom, prosseguindo então aqui para a gente, voltando ao tema, né? Então, a gente estava falando sobre a condenação. Por que que Jesus condena, entre aspas, né? Que Jesus não, o Senhor condena, Deus não condena ninguém. Né? Pela lei de causa e efeito, nós temos a liberdade de plantar, mas também teremos a obrigação, né, da colheita. Né? Como a gente sempre diz, não podemos plantar urtiga e queremos colher uvas, né? Queremos colher um fruto diferente, uma planta diferente do que a gente plantou. Né? Então, por que Jesus faz isso? Ele nos diz o seguinte, quando nós chegamos lá no plano espiritual, o que ele vai dizer? Quando ele diz que ele será dispensado em outros mundos, né? E haverá prantos e ranger de dentes. O pranto e ranger de dentes representa o seguinte, a dor, que deverá chegar, ou poderá chegar em função da negligência daquele servidor. Olha que coisa interessante o Cristo nos coloca. E nos remete para a nossa encarnação. Veja, Deus é tão bom para a gente que mesmo quando a gente não consegue cumprir nossas tarefas aqui, ele não nos condena a nada. Ele diz só o seguinte, que ele será dispensado nos mundos inferiores. Para eles, aqui na nossa análise, seria numa nova encarnação. Perdi a minha encarnação, cheguei no plano espiritual, vou fazer meu planejamento? Eu estarei condenado? Não, eu vou ter uma nova oportunidade de fazer isso. É claro que a minha progressão espiritual estará atrasada. Então, a gente sempre brinca que nós não devemos nos viciar em encarnações, nós temos que ter cuidado de já fazer logo o que podemos enquanto a caminho, porque o pranto e ranger de dentes, que Jesus nos alerta aí na parábola, que o Senhor pressupõe imputar aquele servo que não aproveitou a oportunidade dele, não aproveitou as oportunidades providas por Deus para que ele progredisse. Veja, ele era o terceiro dos servos, era o menos capacitado, então Deus só estava pedindo dele que ele trabalhasse na progressão espiritual dele, mesmo isso ele não fez, quando foi lá escondeu o talento, não utilizou. Né? Por isso que ele chama de mau e preguiçoso, né? Na realidade, negligente. Então, é dada uma nova oportunidade. Só que quando ele fala que haverá prantos e ranger de dentes, é que eu posso não vir na mesma situação que eu me encontrava. Aí olha que coisa, eu estava de repente numa situação boa, numa família, num ambiente, num local mais adequado, perdi a minha oportunidade por negligência e agora eu terei que retornar de novo numa condição que não é mais aquela. Então é por isso que nós não devemos ficar esperando a outra encarnação. Nossa encarnação atual seguinte, nós já estamos pavimentando lá hoje. Então não vamos perder tempo. Esse é o convite. Bom, então, prosseguindo aqui. E vamos ver então o seguinte só. Quem são os bons servos? São aqueles que conseguiram multiplicar os talentos e eles representam aqueles nós espíritos, né? Que já estamos, digamos assim, aqui não estamos nos incluindo, estou falando nós de maneira geral, tá, pessoal? Ainda estou lá próximo do servidor 3.
eles são, os bons servos representam aqui para a gente aqueles que têm mais condições, que vêm aqui em missão, por isso que eles recebem essas quantidades, né, esses talentos a mais. Tá? Para quê? Porque eles têm mais condições de usar do que nós, que ainda somos mais atrasados, que estamos aqui provavelmente numa prova, numa expiação, enfim, numa dessas condições. Tá? Nós não estamos aqui, a maioria de nós não estamos aqui em encarnações missionárias. Né? Então, são os Gandhi da vida, o Chico Xavier, né, que nós conhecemos, são todos exemplos de espíritos que, em função de já ter uma capacidade maior, Deus concede uma maior quantidade de talentos, ou seja, de habilidades, para que possa progredir, levar vários a uma progressão, levar uma comunidade inteira a progredir. Caso de Madre Teresa, enfim, de vários outros, Irmã Dulce, São Gandhi, né? São pessoas que vieram para fazer o quê? Uma administração dos talentos em prol da humanidade. Né? Poucos de nós que encarnamos aqui no planeta Terra estamos encarnando em missão. Né? A maioria de nós são em projetos de expiação e de provas. Bom, a gente... sim, e o segundo seria o que tem menos capacidade, né, e que por isso recebeu uma quantidade maior, mas ainda assim agiu de forma adequada. E o mau servo, como nós já vimos, é o terceiro, por quê? Porque não aproveitou a sua oportunidade. Não é? Então, a gente já falou aqui das 3 situações, e aí a gente pergunta o seguinte, mas vamos começar agora a analisar o seguinte, quais são os nossos talentos? Quais são essas oportunidades que Deus nos dá para que a gente progrida pessoalmente e auxilie, que é o melhor, né, das tarefas que a nós cabe aqui na nossa encarnação, daqueles que estão mais próximos de nós e alguns que têm mais habilidade de uma comunidade inteira, de um país inteiro, de uma ação inteira da própria humanidade. O primeiro dele é o talento da inteligência. Né? O uso da inteligência. A inteligência, ela é um talento que Deus proporciona para nós. Aliás, a inteligência é uma coisa que primeiro se desenvolve em nós espíritos, porque é através dela que nós discernimos o bem do que não é bom, ou seja, uma coisa que é boa da coisa que não é boa. Então, na administração do nosso livre-arbítrio, com a inteligência desenvolvida, nós temos oportunidade, através dessa inteligência que Deus nos provê, para sabermos o que é adequado e o que não é adequado. A decisão, muitas das vezes, está mais associado a um outro talento, que é o nosso talento da moralidade. Mas o primeiro, que é inteligente, ele é necessário, e a inteligência aqui colocada como a capacidade de eu raciocinar, fazendo um crivo, né? Ou seja, fazendo uma comparação da lei de Deus, que está gravada onde? Na nossa consciência. Então, nós, quando estamos fazendo alguma coisa inadequada, a nossa inteligência aciona a nossa consciência e nos diz exatamente que aquilo ali não é adequado. Nós sabemos. Nós podemos até querer, digamos, maquiar isso aí, mas fica uma informação perfeita, né? A gente tem essa informação perfeita, que como a espiritualidade, os espíritos nos trazem, onde está gravada, né? A lei de Deus está gravada na nossa consciência, então não adianta a gente querer fugir dela. Então, a gente precisa utilizar a nossa inteligência para o desenvolvimento do trabalho, seja no nosso trabalho lá no trabalho físico, seja no âmbito da nossa família, utilizar de forma adequada a nossa inteligência para a orientação daqueles que estão ali conosco na família, que são os que estão encarnando agora como nossos filhos, e que nós temos obrigação, sim, de orientá-los, através da utilização da nossa inteligência nós fazemos isso. O outro talento que Deus nos proporciona é o dinheiro, ou seja, o recurso físico. Né? Todos esses aqui são recursos físicos, né? Porque a inteligência, apesar de ser um atributo do espírito, né? Mas ela fisicamente depende do nosso cérebro. Então, Deus proveu um cérebro adequado para que a gente possa utilizar de forma adequada a inteligência, manifestada aqui, encarnada. Né? Então, o dinheiro representaria o quê? A riqueza. A riqueza ela é um instrumento
de multiplicação de oportunidades. Olha que beleza, vai ser visto mais à frente. Por que que Deus concentra a riqueza na mão de alguns? Porque a riqueza, se fosse distribuída para todos, né, ela não representaria nada. Então, ele concentra com o objetivo de, inicialmente, aquele ter condições de estudar, de se preparar, de usar adequadamente o talento da riqueza e propiciar àqueles que o rodeiam os benefícios da riqueza. A riqueza se concentra para fazer uma região avançar, uma comunidade avançar, um local avançar. Então, quando nós, que estamos encarnando com a riqueza em nossas mãos, não aproveitamos esse talento, nós estamos sendo como o servo 3, o negligente. Né? Então, o recurso financeiro ele existe justamente para a gente desenvolver o trabalho com vistas à progressão de um determinado grupo. Claro que quem tem a riqueza não está interditado de ter os benefícios, mas ele não pode ter os seus benefícios e prejudicar alguém. Né? Dando um exemplo concreto, seria um empresário que tem uma empresa muito grande, muito rica, ele usufrui, né, paga bem os funcionários, mas não paga plano de saúde, né, ele sonega impostos. Né? Será que ele está usando adequadamente? Ele está ocasionando benefícios? Está ocasionando o quê? Malefícios em algumas áreas. Então, já não está usando de forma adequada o talento do dinheiro. O outro talento que Deus nos proporciona é a cultura. Mas a cultura, sim, a cultura. Então, a oportunidade que eu tenho de ler livros, de fazer artes. A arte, ela traz benefícios para cada um da gente, seja na hora que a pessoa está fazendo, seja na hora que eu estou dividindo com alguém, seja na hora que eu estou produzindo uma obra de arte, que alguém admira aquilo e atenua, alivia um pouco o seu coração sobrecarregado. Então, tem muitas formas da gente utilizar a cultura. Através da cultura, a gente, por exemplo, em comunidades mais carentes, né, você desenvolver oficinas que promovam a cultura, a dança, a arte, naquela comunidade que não tem aquela oportunidade. Então, você que está associado à cultura, que tem esse talento, que veio com essa predisposição nesta tua encarnação, use isso. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho o meu trabalho. Eu vou lá e faço, né, a minha parte. Como a senhora lá do templo, que a gente trouxe no exemplo, né? Que ela não tinha um recurso, mas ia lá e limpava o templo. Né? Tinha bem-valia, porque o templo precisava ser limpo. Né? A outra questão de talento é a saúde. A saúde é um talento? Sim, porque não adianta eu ter os outros dois, inteligência, dinheiro, cultura, se eu não tiver a saúde. E a saúde nos remete a seguinte reflexão: como é que eu estou tratando o meu organismo, o meu corpo? O corpo, na encarnação, é um instrumento da nossa ação aqui. Então, veja que coisa, quando eu não cuido da saúde, mas eu estou lá preocupado, trabalhando muito para ter recurso, para ter cultura, para fazer, né, meus cursos lá de formação, mas eu não cuido da minha saúde, eu estou sendo negligente naquele ponto. Então, olha que coisa. À medida em que nós vamos recebendo mais talentos, mais responsabilidade nós temos, não é isso? Quanto mais é dado, mais será cobrado, não é isso? Aqui o Cristo nos coloca, é justamente isso. Nós que temos, as pessoas que já têm mais possibilidades, espíritos, né, que já têm mais possibilidade de administrar bem os seus talentos, terão mais responsabilidades, por isso receberam mais talentos. Então, se eu estou numa posição confortável em termos de talentos, vamos começar a usar, todos, inclusive o da saúde, né? Porque se nós não fizermos isso, nós podemos abreviar o nosso tempo aqui reencarnatório. E aí vai ser uma complicação grande, né? Porque eu interromperia antecipadamente o meu período aqui. Então, veja como é importante a saúde, né? Esse talento da saúde. Um outro talento importante é o tempo. Muitos de nós temos todos esses recursos, mas não aproveitamos bem o tempo. A pessoa que tem cultura, tem recurso financeiro, teve a oportunidade de estudar, mas ela não gosta, ela não quer se dedicar àquilo ali. Né? Porque é enjoado, porque me dá trabalho. Né? Fazer, como diz o outro, não fazer o mal, basta a gente não fazer nada, né? Basta a inatividade, mas para fazer o bem, né, a gente precisa o quê? De uma ação positiva. Então dá trabalho mesmo. Fazer o bem dá trabalho. Por isso que dá compensação também depois. Como na nossa parábola aqui, os outros que foram compensados, né? E não o terceiro que foi negligente, que não foi. Uma outra, então, o talento do tempo,
nos remete a gente bem utilizar esse tempo. Um outro talento importante é o poder. E aí todos nós... mas o poder só quem tem são os políticos, os caras que são cheios de dinheiro. Não, cada um de nós temos o nosso poder. O nosso poder lá junto à nossa família. Quando a gente, de forma adequada, a gente bloqueia as oportunidades daqueles que nos cercam, não é? Nós estamos usando de forma equivocada o poder que Deus nos deu naquele nosso limite. Então, a gente precisa usar o poder que a gente tem sempre em benefício do outro, intercedendo, como lá no capítulo 17 do Homem de Bem, é dito, né? Que quando a gente está administrando pessoas, a gente tem responsabilidade sobre elas. Então, esse poder é o poder também do nosso exemplo. Que exemplo eu estou dando para o meu subordinado? Né? Existe uma frase que fala liderar pelo exemplo, pelo bom exemplo. Então, aquele que eu lidero, seja na minha família, seja lá no meu trabalho, tem isso. E eu, como servidor, também, né? Eu tenho o poder de realizar as coisas ali naquele meu âmbito. Então, como é que eu estou utilizando esse meu poder de decisão, de influência, de auxílio? Né? Então, o poder, como a gente atua no nosso poder, né? A gente que é pai, político, o que é empresário, o que não é nada, o que é, né, a pessoa que trabalha lá em casa, a mãe que cuida lá dos filhos, como é que está utilizando esse poder? Está utilizando esse poder para levar os mais problemáticos, que é quem precisa de auxílio, né, a se superarem? Que o âmbito familiar é o primeiro exercício que a gente faz da utilização dos talentos, e nesse caso aqui do nosso poder também, né, enquanto decisores que somos. Então, nós precisamos usar o poder para fazer a diferença nas nossas vidas e, principalmente, na dos outros. Todas as nossas decisões de poder, elas impactam não só a nossa vida, elas impactam a vida dos outros. Uma outra coisa é a riqueza da alma. Esse talento é muito importante, porque os demais todos a gente não leva, né? Quando a gente desencarna, a gente não vai levar daqui, correto? Exceto a inteligência, o resto vai ficar por aqui, né? Então, a riqueza da alma, ela precisa ser cultivada enquanto talento, né? A gente precisa cuidar e multiplicá-lo, porque é a única coisa que a gente leva daqui quando a gente parte. Os nossos talentos, então, têm que ser divididos, o convite, né? Uma palestra do Raul, ele coloca isso, do Raul Teixeira, que os nossos talentos devem ser divididos com todos na nossa família universal, não só com aqueles que estão mais próximos de nós. Então, olha aqui, nós precisamos transitar, né? Se nós já estamos lá no servidor número 3, que não conseguimos dar conta nem da nossa progressão espiritual, a gente precisa avançar para o nível para chegar no 2. E o 2 no nível para chegar no 3, que é o auxílio de toda a humanidade, que é onde nós vamos chegar. Não foi isso que Deus nos disse, que fomos criados simples e ignorantes, mas para a perfeição. Então, todos nós somos perfectíveis. O Cristo nos colocou, né? Vós sois deuses. Ou seja, a gente tem no nosso interior essa chama que a gente tem obrigação de, através dos talentos, que são as oportunidades que Deus nos deu, de fazer a progressão nossa inicialmente, daqueles que nos cercam no segundo momento e depois da humanidade como um todo, que é a riqueza da alma, que coloca aí. E tem uma outra coisa que a gente quer trazer uma reflexão para vocês. Vocês acham que a dor, ela pode ser um talento? Vamos pensar aqui, será que a dor pode ser um talento? E aí a gente tem que fazer a seguinte avaliação, que a dor pode ser um talento, aqui o talento entendido como oportunidade que Deus nos concede para auxiliar na nossa progressão, né? Sempre agora nós estamos tratando o talento como isso. A dor, dependendo do que eu estou fazendo com ela, ela pode sim ser um talento que Deus nos concede. Quando? Quando pelo amor eu não fiz, né? Chegará a dor. Não é isso que acontece com a gente? Fazendo comparação física no parêntese rápido. Quando a gente sente uma dor física, que feriu a mão, é para nos alertar que a gente feriu a mão, que se a gente não sentisse dor, quando a gente via, já tinha saído todo o sangue de nós, né? Então, a dor, ela é necessária, como é dito lá no Evangelho, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, não vos aflijais, pois, quando sofreis, mas bendizei o Deus Todo-Poderoso que nos marcou pela dor nesse mundo para a glória no céu. Então, a dor, ela pode ser, sim, um talento, algo que a gente utiliza como oportunidade para a nossa progressão. Quando nós não
não fizemos a coisa lá pelo amor. Então, mas depende de como é que eu estou aproveitando. Se eu estou com a dor, eu estou reclamando da dificuldade que eu estou passando, né? Seja ela uma doença, uma dificuldade financeira, né? Que eu tive oportunidade e eu perdi agora, né? Por algum motivo, e um deles é para o meu aprendizado. Aí eu venho o quê? Quando eu não tenho possibilidade de resignadamente aceitar a dor, vem o sofrimento. Então, a dor, ela não é evitável quando ela surge em nossa vida, mas o sofrimento é. O sofrimento seria a forma como eu encaro a dor. Se eu encaro de uma forma resignada, não tem pessoas que às vezes estão numa situação difícil, a gente tem prazer de conversar com elas, porque a gente, numa situação muito pior, está reclamando aqui da nossa dor, achando a nossa dor máxima. E o bom da gente fazer, que é o outro ponto, né, que a dor desenvolve. Assim, a dor ela desenvolve para a gente a capacidade da gente de perceber o outro, não é? Da gente desenvolver o nosso olhar solidário com o outro, da gente comparar e dizer, puxa, mas aquele outro ali está sofrendo muito mais do que eu, olha, ele nem reclama igual eu estou reclamando. Não é? Nunca aconteceu isso com vocês? Comigo acontece direto, né? A gente reclama às vezes e a gente está no maior dos benefícios. Quando você conversa com o outro, você vê a dificuldade do outro é muito maior. Então, a dor, ela como instrumento, como talento, ela pode nos ajudar também a desenvolver essa parte da empatia, ou seja, de eu me colocar no lugar do outro, compreendendo como o outro, né, de uma forma empática, com a dor do outro, né, a partir dela. E desenvolver, por isso, o olhar solidário. E uma outra coisa que ela desenvolve, como a gente já viu, que é esse item que a gente citou, da dor é uma benção, é o item da paciência, né? Que acho que, se não me engano, é o item 7, lá do capítulo 9, né? Sobre a paciência e a resignação. São as coisas que a dor vai nos ensinar. Então, a dor é, sim, pode ser encarada como um talento, dependendo do que a gente está fazendo com ela. Uma outra coisa importante, para que a gente fale aqui, que são os talentos que eles devem ser usados para o nosso crescimento e dos demais que nos rodeiam, como a gente já falou aqui. Mas aí a gente vai trazer uma reflexão, iniciando aqui a parte da reflexão finais nossa, nós vamos trazer os seguintes pontos para reflexão. Como é que nós estamos aplicando nossos talentos? Né? O mau servidor, muitas vezes, como nós fazemos, né? Ele se justificou dizendo, não, Senhor, tu me deste esse talento, eu cuidei aqui para poder te devolver, porque eu sei que tu és muito exigente. Mas veja, quando a gente faz isso, a gente está deixando de aproveitar a oportunidade que Deus nos deu de fazer a nossa tarefa. A gente não pode ter medo de fazer, porque imagina o seguinte, se Deus fez chegar até a gente aquele talento, é porque nós já temos capacidade de utilizar em nosso benefício, e melhor ainda, eu multiplicar aquele talento. Imagina, eu recebi só um, né, no caso do nosso servidor 3, ele podia ter multiplicado por 2, por 3, por 4, até por mais, dependendo de como ele ia conduzir isso. Né? E será que essa parte aqui do negligente, né, do que teve medo, ela não tem qualquer semelhança com a gente, não será mera coincidência mesmo? Quantas das vezes nós temos uma habilidade, vamos dar um exemplo concreto, né? Tem muitas vezes o Espiritismo, ele nos traz, assim como todas as outras religiões, ele nos traz muito benefício. Então, vamos trabalhar em prol daquela agremiação religiosa, daquela agremiação doutrinária que eu frequente, vamos trazer esses benefícios, vamos devolver esses benefícios que nós estamos recebendo com o nosso trabalho, com o que a gente já pode. Se eu já posso só limpar lá a igreja que eu trabalho, o centro espírita que eu estou associado, vá lá no grupo que faz essa limpeza. Utilize o seu talento. Não vamos, a gente não deve pedir grandes coisas, na verdade. A gente precisa entender o seguinte, que um mosaico que a gente tem, ele é feito de um monte de pedacinhos. Nós somos esses pedacinhos. Se nós não fizermos a nossa parte, nós vamos ficar fazendo falta naquele mosaico. Então, vamos fazer a nossa parte. Né? Vamos tentar imitar os servidores que receberam 5 e 2 talentos, primeiro os 2, né? Porque depois chegamos aos 5. Né? E o mau servidor, fazendo análise aqui, ele está demandando algo que está proveniente do outro. Você vê que o mau servidor ele ficou culpando Deus, quando na realidade a responsabilidade era dele, porque o livre-arbítrio era dele. Né? E uma outra coisa, quando a gente começa a trabalhar, né,
se a gente está solitário, se a gente, eu estou lá meio depressivo em casa, vá fazer um trabalho voluntário. Porque ao você fazer o trabalho voluntário, como a gente já citou, você vai conviver com a dificuldade do outro e vai ver que você não tem dificuldade nenhuma. Então, se eu estou solitário, né, vamos procurar ser solidários, porque essa minha solidão vai acabar, na medida que eu sou solidário, que eu começo a entender a dificuldade do outro e ver que eu não tenho nenhuma. Né? Uma outra coisa, o trabalho no bem, como diz, mas eu estou cansado, eu trabalho muito e depois não tem nem tempo disso. Não é para você deixar de ter convivência com a sua família, para fazer um trabalho na sua agremiação religiosa, mas dedique um tempo seu, não só indo lá usufruir dos benefícios, mas devolvendo com aquilo que você já pode, com o seu talento que você já tem para fazer. E você vai ver que o seu cansaço, né, que estou cansado, estou sem energia, depois de um trabalho no bem, experimente de uma tarefa dessa, em que você se doa para o outro, você volta com novas energias, é como se nem cansado estivesse, porque quem cansa é o corpo, né? Nosso espírito não. Quando a gente trabalha o espírito e a gente traz isso aí para o nosso bem-estar espiritual, a gente auxilia o nosso bem-estar físico também, é um reflexo, tá? Uma outra reflexão que a gente quer trazer é que Deus não tira talento de ninguém. Então, quando ele diz, pega esse talento e entrega para o outro, o que ele está dizendo é o seguinte, você não teve condições, vamos dar oportunidade para o outro aqui, que tem 10 talentos, que tem mais oportunidade, e você vai ter uma outra oportunidade. Não, o quê? No outro mundo, onde você vai ser deslocado com, provavelmente, algum sofrimento, né, que é o que ele diz. Então, ele, como a gente já colocou, seria uma nova encarnação, umas condições que já não vão ser as mesmas que ele teve. Né? E a gente já falou que se nós recebemos mais talentos, né? A gente tem mais responsabilidade, né? E a gente gostaria de fazer também a reflexão que Jesus nos disse para a gente fazer amigo com as riquezas do mundo, socializar com aqueles que nos rodeiam, né? É o que ele coloca para a gente. E por último, mas não menos importante, nós vamos tratar aqui do talento da fé religiosa. Né? Então, o talento da fé religiosa é aquele talento em que nos é dado, em que as pessoas que, às vezes, não têm uma religião formal, às vezes se dizem até ateus ou se dizem agnósticos, né? Que acreditam numa força maior, mas não acreditam em Deus, né? Eles, muitas das vezes, são muito mais caridosos, muito mais bons administradores dos seus talentos, muito mais talentosos na fé religiosa verdadeira, nessa que auxilia o outro, do que aquele que é tão religioso, que vive lá na igreja, que vive lá no centro espírita, que vive, mas que, na realidade, no âmbito lá do seu lar, não usa de forma adequada os seus talentos, né? Não auxilia como devia. A gente fica, às vezes, selecionando, não, isso aqui dá muito trabalho, não vou fazer isso aqui, não. O que dá trabalho é o que dá mais compensação posteriormente para a gente. Então, a gente gostaria de dar um exemplo que o Raul colocou numa palestra dele, muito interessante, sobre o que seria o talento da fé religiosa, para a gente se encaminhando para nossas considerações já finais. A Madre Teresa de Calcutá, Raul Teixeira, conta o seguinte, que ela retirou, lá na cidade de Calcutá, um homem que estava no lixo, né, já prontinho ali para morrer, ela retirou esse homem do lixo, banhou, limpou esse homem, colocou numa cama, para que ele pudesse, ela não tinha mais como salvá-lo, ele iria desencarnar, ele iria morrer, colocá-lo numa cama mais confortável para ele desencarnar com mais dignidade, com mais humanidade. E em função de todo esse trabalho que ela fez com ele, quando levou lá para as instalações dela, o homem, em lágrimas, né, muito emocionado, virou para a Madre Teresa de Calcutá e lhe perguntou, senhora, já chorando, né, qual a sua religião? E a Madre Teresa respondeu, marejada de emoção, minha religião neste momento é você. E o homem retrucou, mas irmã, qual é o Deus que a senhora serve? Perguntou ele. E ela lhe falou com muito carinho, o meu Deus, nesse momento, é você. E a gente encerra aqui com uma reflexão final, com uma frase que o Raul utilizou nessa apresentação, que ele diz o seguinte, logo, transformar a nossa religiosidade em amor ao próximo é algo indizivelmente grandioso, que faz com que aprendamos
a valorizar os talentos que Deus nos deu e dignificar os talentos que vamos levar para depois da morte. Então, é o convite que a gente faz a cada um de nós para que nós utilizemos todos os nossos talentos, inicialmente em nosso benefício, né, para que a gente possa auxiliar, e esse é o motivo, para com a nossa progressão a gente possa auxiliar a progressão dos outros e atingir um nível, como a gente colocou aqui nesse exemplo, da Madre Teresa de Calcutá, de transformar a nossa religiosidade. Não adianta só eu estar lá na minha ação religiosa se eu não transformo no amor ao próximo, que é o maior dos talentos, é o mais grandioso, como o Raul nos colocou aqui, né? Então, essas seriam as nossas considerações finais, agradecendo pela oportunidade de todos aí, pelo envolvimento, né, do Mestre Jesus, que ele possa, nesse momento, fazer com que cada um de nós, avaliando os pontos que foram aqui trazidos por intuição da espiritualidade maior, que coordena esses trabalhos do Evangelho no Lar, para que nós possamos colocar em prática os talentos que nós já temos, por menores que eles sejam, conscientes de que não existe um talento menor do que o outro, mas assim o diferencial está naquilo que eu estou fazendo com o meu talento. Permita, mestre, que cada um de nós, através da nossa análise interior, das nossas ações diárias, avaliemos e busquemos utilizar de forma adequada todas as oportunidades de progressão que tu nos oferta para o nosso aprendizado, para o nosso galgar evolutivo e principalmente de todos aqueles que mais próximos de nós estão a nós, de certa forma, também confiados. Permanece conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigado, amigos.